Joel capítulo 2, versículo 12 ao 17. Eu vou começar já a ler para adiantar, amém? A epígrafe textual diz: a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quando o mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixará uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Aleluia. Irmãos, para quem não veio, né, na semana passada, eu vou fazer uma pequena introdução, só para situar o que nós falamos e os pontos, e para vocês também pegarem já da onde foi parado, amém? Em primeiro lugar, Joel foi um profeta do Antigo Testamento, e não sabemos a data certa, né, quando ele escreveu e qual período que ele profetizou, mas tudo isso é para a glória de Deus. Joel, ele, diante das circunstâncias que estavam acontecendo diante do seu povo, Deus levanta ele como uma boca de Deus, um profeta, para anunciar juízo e ao mesmo tempo uma esperança ao povo. Juízo porque o povo não estava se voltando a Deus com seu coração. Na verdade, para eles estava tudo normal. Deus havia enviado uma praga de gafanhotos à nação de Judá. E a Bíblia nos fala que essa praga não foi suficiente para o povo reconhecer o juízo de Deus. E Deus também, ele manda uma seca a este povo. Não só isso, Deus também manda fogo a este povo. Mas o povo estava apático, o povo estava atrofiado em seu próprio coração, em seu próprio ídolo. E a Bíblia nos fala que Joel, ele se levanta para proclamar um despertamento a esse povo. Convertam-se a mim, voltem-se a mim. É necessário voltar ao Senhor. E Joel, ele anuncia que essa volta ao Senhor teria que ser com urgência, porque o capítulo 2 também vai nos falar que assim como Deus enviou os gafanhotos como um exército, Deus também estava propondo que Ele ia enviar um exército humano para a destruição total de Judá. Mas Deus, ele dá uma esperança. Ele fala assim: aqueles que se arrependerem e voltarem a mim de todo o seu coração, o Senhor tem reservado para ele. Ele muda em si, numa linguagem humana. Ele se arrepende e volta a trazer bondade, de vez maldição, ao povo. E nós falamos sobre 4 pontos que nós devemos voltar ao Senhor. O primeiro ponto,
Nós falamos que temos que voltar ao Senhor com uma relação pessoal, uma relação íntima com Deus. Convertam-se a mim. Convertei-vos a mim. E essa volta, irmãos, tem que ser uma volta de todo o coração, uma volta de intimidade, porque o povo de Judá não tinha intimidade com Deus real. Eles seguiam os rituais litúrgicos, eles participavam das festas, eles participavam, né, dos rituais, a qual era sacrificar os cordeiros e tudo. Mas isso não era suficiente, o seu coração estava longe de Deus. E Deus fala, voltem a mim, tenham um relacionamento pessoal comigo. E o segundo ponto, irmão, nós falamos que é uma volta com profundidade, é de todo o coração. Não é uma volta superficial. Não é estar presente nos cultos, é estar presente com Deus. É ter uma vida real com Deus. E, infelizmente, as pessoas estavam afogadas em seus pecados. E Deus fala, voltem a mim. Se há algo que vocês devem ter profundidade, é em mim. É mergulhar no rio eterno de Deus. É mergulhar nas profundezas do Altíssimo. Experimentar dele as delícias que tem um relacionamento vívido com ele. É isso que Deus nos chama. E falamos que são muitas congregações que só têm uma forma ritualística de viver, mas não tem uma profundidade, uma retidão com Deus. E nós devemos voltar. Também falamos, irmãos, o terceiro ponto foi uma volta com diligência. É saber o que está fazendo. E Deus, ele fala, é com jejum. Voltem a mim, com diligência. Façam jejum com todo o povo, né? Deus conclama, né, ao seu povo que ele não aceita um arrependimento trivial, superficial, como eu falei, raso, transitório. Ele queria algo profundo. E vamos falar isso um pouco para frente, sobre o que é ter fome realmente real com Deus. O jejum, irmãos, era um instrumento de mudança, não em Deus, mas de nós para Deus. Ele era um reconhecimento que nós tínhamos mais necessidade dele do que das coisas da terra. É se abster das coisas materiais, do alimento, do terreno, e se alimentar de Deus. E demos exemplos como Josafá fez isso, o próprio Jesus Cristo nos mostrou isso claramente, né? Outros homens, como Moisés também, e Elias também, eles separaram grandes tempos com Deus de jejum e oração, intimidade com Deus. E isso é necessário para toda a igreja. Aliás, é algo importante que Joel ele destaca aqui, que essa busca de se aproximar com Deus não era apenas individual, mas era toda a congregação. E o quarto ponto que nós tratamos na semana passada foi uma volta com sinceridade. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Muitas vezes nós somos acometidos dessa falha. Conseguimos demonstrar ao homem o nosso arrependimento, mas o nosso coração está longe de se arrepender. Voltamos à mesma prática. Como eu citei, muitas vezes somos como cachorros, né? Que vomitamos e voltamos a comer aquele vômito. E nós não podemos fazer isso. O pecado tem que ser retirado de nós. Nós temos que odiar o pecado. Isso é uma legalidade que Deus nos dá. Odeie o pecado, afaste do pecado. E Deus ele nos dá capacidade para ele. Mas para isso precisamos nos arrepender e voltar a ele. E essa restauração é espiritual, irmãos. E começa com um choro e com lágrimas verdadeiras. É se arrepender do mal. É rasgar o seu coração a Deus. E foi basicamente isso que nós falamos na semana passada. É um resumo bem simples, né? Hoje nós vamos tratar agora sobre a motivação de voltar para Deus. Por quê, irmãos?
arrepender pelos seus pecados. Por que você deve arrepender? Por que você deve voltar a Deus? O que te motiva? O que te traz garantia sobre isso? Porque muitas vezes nós realizamos algo porque queremos algo em troca, né? Não é a realidade? Quando você trabalha porque você quer o quê? Ter o seu salário, né? No final do mês. E trazendo uma linguagem humana, irmãos, não é diferente em certo aspecto. Quando nós nos arrependemos, nós queremos algo de Deus. Nós queremos o perdão dos nossos pecados. Nós queremos, em si, ter uma vida eterna com Ele. Ninguém busca a Deus por nada. Deus, Ele dá garantias para nós. E o profeta Joel aponta 4 motivações que nos levam a buscar a Deus com urgência. E em primeiro lugar, irmãos, Deus é misericordioso e compassivo. O versículo 13 vai nos dizer assim, ó: rasgai o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus. Por quê? Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é misericordioso e compassivo. Por que Ele é misericordioso e compassivo? Você já fez essa pergunta? Esses são atributos de Deus. Nós já tratamos aqui na igreja sobre os atributos de Deus. Lógico que nós não conseguimos tratar todos os atributos, mas esse atributo de misericórdia nós tratamos e durou umas 2 a 3 aulas. É um caráter misericordioso de Deus, irmãos, e não nosso. Isso é importante. Deus, Ele derrama misericórdia e nos faz nos quebrantar diante da sua presença, que nos garante uma restauração espiritual. O interessante, irmãos, que a Bíblia nos fala, em Lamentações capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias de Deus, do Senhor, né, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Glória a Deus. A minha porção é o Senhor, a minha alma, portanto, esperarei nele. Zacarias 1:3 vai nos dizer: portanto, digo-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É a misericórdia de Deus. Não só isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Muitas vezes nós falamos assim, está demorando, né? Glória a Deus por isso, irmãos. É a misericórdia de Deus agindo. Ele sendo longânimo conosco, compassivo conosco. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A misericórdia de Deus. Ele ser compassivo por nós. Não é que Ele está sendo tardio, ou Ele está demorando. É que Ele está nos livrando do mal, do seu juízo. Ele quer e deseja que todos se arrependam dos seus caminhos. Todos os seus filhos. Todos aqueles que Ele derramou o seu sangue no madeiro. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Não entendemos porque surgem circunstâncias, juízos. Mas nós temos que compreender de acordo com a sua palavra. O tempo de Deus é um tempo correto. O tempo de Deus é um tempo de nos apurar e melhorar a nossa vida espiritual. Então não fique reclamando quando você pede algo e Deus não dá.
Talvez aquilo que você está pedindo pode ser um ídolo que separe você de Deus. Primeiro Ele vai moldar o seu coração para você ter capacidade de usufruir daquilo que você está pedindo. Ou talvez Deus, te conhecendo, Ele não vai te dar. E glória a Deus por isso. Warren Wiersbe vai dizer que a única coisa que serve de estímulo, né, para que nos arrependemos, irmãos, é voltarmos para o Senhor e para o seu caráter. Não tem outro modo. Não é nós, é Ele. Aquilo que nos estimula para voltar a Ele, é Ele próprio. Martin Henry vai dizer que, destaca aqui, irmãos, que o fato de que devemos nos tornar para o Senhor, não somente porque Ele tem sido justo em punir-nos pelos nossos pecados, mas sobretudo porque Ele é gracioso e misericordioso em nos receber na base do nosso arrependimento. Mesmo nós sermos infiéis contra Ele, mesmo nós falhando todos os dias, pecamos todos os dias, todos aqui são pecadores, concordam com isso? É triste, mas somos pecadores, erramos todos os dias, nós levantamos e provavelmente já começamos a pecar, mas mesmo com as nossas dificuldades, a nossa inclinação pecaminosa, Deus age com misericórdia para nós e vai nos moldando todos os dias. Entenda, irmãos, nós pecamos todos os dias, mas isso não significa que nós devemos ser reféns do pecado. Na verdade, a palavra nos diz que nós temos que lutar contra o pecado, confessar o nosso pecado ao Senhor, né? E deixar esse pecado, e nós alcançamos o que? A misericórdia, o perdão de Deus. Vamos errar, mas devemos voltar a Deus e odiar o pecado. Segundo lugar, irmãos, Deus é tardio em irar-se. A misericórdia, irmãos, de Deus triunfa sobre a sua ira sempre que seu povo se volta para Ele com o coração quebrantado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, né, verso 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça. Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. A porta da graça, irmãos, está aberta a todos que buscam em tempo oportuno o encontro com Ele. Romanos 3, verso 25, vai nos dizer que a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Por quê? Por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que isso significa? Que nós não entendemos muitas vezes porque Deus não pune o pecador imediatamente, né? Quando você vê lá Adão, Deus falou para ele, no dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Ele morreu fisicamente? Não. Nós entendemos que teve ali uma morte, sim, espiritual, um afastamento com Deus. Mas uma morte completa ainda não teve. Deus agiu com misericórdia e tolerância. Ele poupou aquele tempo imediato, nos dando esperança. E nós não entendemos, né, ao ler em Gênesis, por que Deus poupou Adão? Porque a raça humana ainda está viva. Aí nós olhamos lá para o fim, e entendemos que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo, proporcionando para nós o quê? Salvação. Mas essa salvação, irmãos, a qual Deus, Ele mostra de forma pública a todos, não é para todos. Aí choca nós, né? Porque o próprio homem, no desenho do seu coração, ele odeia a Deus.
ele se afasta de Deus, ele não ama a Deus, ele não busca a Deus, ele não se converte a Deus de todo o seu coração. Ele procura fazer tudo ao contrário a Deus. E são chamados de filhos da ira. E infelizmente, ou felizmente, porque é a ação de Deus, eles estão destinados à morte eterna, a não ter mais solução. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus e cremos na obra de Cristo Jesus, aqueles ao qual Deus entregou ao seu Filho, crendo em Cristo Jesus, são justificados. E os pecados que eram meu e seu, nossos, foram imputados em Cristo Jesus. Então, glorifique a Deus, porque Ele, em seu tempo de misericórdia, Ele foi tardio em dar a sentença ao qual eu e você merecíamos. Porque talvez, se Ele desse a sentença ao qual nós merecíamos no tempo certo, irmãos, todos aqui não estaríamos aqui. Literalmente, nós não estaríamos aqui. Mas pela sua misericórdia, e ser compassivo e misericordioso, Ele é tardio em dar aquilo que nós não merecíamos. E Ele troca, olha que coisa maravilhosa, Ele troca a nossa sentença de morte por uma sentença de vida. E não uma vida qualquer, uma vida eterna nele. Então a porta da graça está aberta a todos que buscam em tempo oportuno de o encontrar. Mas diz a palavra também que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está perto. Porque chegará um momento que as pessoas invocarão o nome de Deus e não encontrarão. Chegará um momento que você vai buscar a Deus e Deus não vai te ouvir. Então não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com o tempo de Deus. Nós temos muito tempo e temos muitas oportunidades. Chegará um momento que nós não vamos ter. E esse momento vai ser terrível, vai ser angustiante. Você vai chorar com lamento, mas não com arrependimento, porque você teve tempo e não se arrependeu. Em terceiro lugar, irmãos, Deus se arrepende do mal. Ou seja, Deus, Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Deus havia dito ao povo: olha, está vindo um exército maior que os gafanhotos. Eles vão acabar com vocês. Deus, Ele se arrepende do mal. E o que isso quer dizer, irmãos? Quando Joel fala que Deus se arrepende do mal, ele está usando uma figura de linguagem. Isso no meio teológico nós chamamos de antropopatia. O que é isso? É atribuir a Deus um sentimento humano. A relação de Deus com o homem é bilateral, irmãos. Então, para nós entendermos esse arrependimento, não é que Deus se arrepende. Nós entendemos biblicamente que Deus, Ele não se arrepende. Na verdade, o propósito de Deus permanece imutável. Deus não muda, Deus é imutável. Pois Deus, Ele tem esse atributo intrínseco dentro de si. Não é Deus que muda, irmãos, mas o homem. Em Números capítulo 23 vai dizer, verso 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Sabe quem disse essas palavras, irmãos? Quem sabe? Balaão. Maravilha, né? Assim, Balaão foi ele. Nós sabemos que o fim de Balaão foi triste, mas nenhuma das suas palavras como profeta foi em vão ou inverídicas, todas verdadeiras. Interessante, né? Que não é a profecia, e sim a pessoa, né?
Henry vai esclarecer esse ponto, irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus muda a sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, a maneira de Deus tratar com ele é mudada. Então a sentença é revertida e a maldição da lei é suspensa. Então, na verdade, é o homem que se arrepende. É o homem que muda a sua trajetória. Deus está falando, o juízo está à porta. E o homem está indo de ladeira abaixo. Deus está falando, se converta. Volte. E quando o homem se converta, ele volta a Deus, Deus suspende. Suspende a sentença da lei. Qual que é a lei para o homem? O salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, certamente morrerá. Mas quando o homem se arrepende no Senhor e crê na obra de Cristo Jesus como única e suficiente para a salvação de sua vida, Deus muda a sentença. Deus muda a trajetória, porque o homem agora ele se converte. Ele estava descendo, né? Como disse o pastor Francisco, né? Descendo, né? A ladeira, né? Arregaçando tudo. O homem estava assim. Estava direto num tobogã, direto para o inferno. Um tobogã. Mas pela graça de Deus que encontra ele, Deus transforma isso. E Deus revela uma escada para ele, a qual ele irá subir para o céu. Ele muda a trajetória. E essa escada representa Cristo Jesus. É referência a Jacó, tá, irmãos? Em quarto lugar, irmãos, Deus é um Deus de aliança. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Deus havia afirmado uma aliança com o seu povo. Glória a Deus por isso, irmãos. É nessa aliança que o povo havia desobedecido, lembra? Seria disciplinado pela sua desobediência, com castigo, com juízo de Deus. Mas quando esse povo reconhece o seu pecado e se arrepende, Deus restaura a aliança novamente com eles. Deus é fiel em sua aliança. A Bíblia nos fala que, como nós estamos tratando do Antigo Testamento, está debaixo da lei. E em Deuteronômio capítulo 11, verso 29, vai dizer que quando o Senhor Deus de vocês os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então, toda vez que o povo obedecia, ele tinha a bênção e era proclamado no monte Gerizim. Toda vez que o povo pecava, era sentenciado juízo no monte Ebal. Isso é uma figura, irmãos, trazendo para nossas vidas. Toda vez que nós pecamos, o que acontece? Tem juízo sobre as nossas vidas para o quê? Não para nos destruir, para nós lembrarmos e voltarmos para o nosso caminho correto, o caminho de Cristo Jesus. E toda vez que nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor, nós temos o quê? A bênção do Senhor, garantida sobre as nossas vidas. A Bíblia nos fala em Efésios que nós já possuímos todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já possuímos. Nós já possuímos a graça sobre as nossas vidas, a salvação sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós negamos isso, nós não entendemos e nós não desfrutamos dessas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós devemos entender, irmãos, que Deus ele mantém a sua aliança, Ele não muda. As bênçãos já estão sobre as nossas vidas, elas não são tiradas. Muitas vezes nós somos igual aquele filho, o irmão mais velho do filho pródigo, né? Tudo aqui é nosso, né? Mas nós não usufruímos daquilo que possuímos. Nós como cristãos temos que usufruir daquilo que Deus já nos entregou, irmãos. Nós temos que nos deleitar naquilo que Deus já nos entregou. Nós somos filhos, irmãos. Filhos, co-herdeiros da mesma esperança. Herdeiros, irmãos. Sabe o que é herdeiro? É ter herança, irmãos. Somos herdeiros. Eu não estou falando de um pai qualquer.
um pai que não tem nada. Eu estou falando do pai que é dono de todas as coisas, que possui todas as riquezas. E não são riquezas somente materiais, irmãos, porque a terra pertence a Ele. Eu estou falando de uma riqueza que transcende a este mundo, uma riqueza eterna, tem para nós. Nele, irmãos, que é nos convocado para uma verdadeira conversão, realidade de vida. O versículo 14 vai dizer assim, ó: quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Quem sabe ele não se voltará e se arrependerá, ou seja, mudará de ideia e deixará para nós, irmãos, não mais um deserto como o povo estava vivendo, sem comida, sem poder praticar o culto, as ofertas de libações ao Senhor. No lugar disso, uma bênção, Deus ia preparar manjares para nós, de vez destruição, irmãos. Que maravilha! Ele traria uma restituição total dos nossos danos, causados pelos gafanhotos, pela seca, pelo fogo. Quem sabe? É uma pergunta. O interessante, irmãos, que nessa pergunta já tem uma resposta. Deus é misericordioso. Concordo com Charles Feinberg quando ele disse que Deus está sempre mais disposto a abençoar do que a destruir, a perdoar do que a punir, a conquistar por amor do que ferir pelo látego, irmãos. Sempre existe, pois, a possibilidade de o desagrado de Deus transformar-se em favor quando seu povo se humilha diante de Deus. As provisões, irmãos, materiais de Deus ao seu povo são para adoração a Ele e em conforto dos seus. Essas coisas estão totalmente interligadas. Lembra? Toda a bênção material que Deus ele propõe a nós, as provisões, são para que o seu povo o adore com isso. E essas coisas estão interligadas. Tanto o adore, quanto tem o seu conforto. As provisões que Deus nos dá é para isso. Mas infelizmente, quando nós recebemos uma provisão de Deus, nós fazemos o contrário. De vez adorar a Deus, começamos a adorar a nós mesmos, né? Como eu sou bom, né? Deus te deu a capacidade para você fazer algo, aí o que você faz? Você pega aquilo e fala, é eu sou grande demais. Se você é bem sucedido no emprego, você fala o quê? É porque eu tenho muita inteligência, eu tenho muita capacidade. Se você é o único que faz algo de forma correta, você faz isso. E esquece de adorar a Deus por aquilo que Deus te concedeu. É coisa simples, irmãos. Num carro, né? Numa família bem sucedida, sempre nós achamos o quê? Que é nós. Isso é uma falha, isso é um erro. Não é nós, é provisão de Deus. Aquilo que Deus nos entregou é para nós adorar a Ele por isso. E também para o nosso conforto. Está interligado, está junto, está unido. Não é algo em separado, mas é algo que trabalha junto, em sinergia, em unidade. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele provém para mim. E me deleito por isso. Que alegria. É isso, pensem nisso. Então o profeta, encorajado por essa mensagem de esperança, traz imperativos ao povo, irmãos. Olha os imperativos que ele nos traz. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação,
congreguem os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, dizendo assim: poupa o teu povo, ó Senhor, não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Deus está nos mandando tocar a trombeta. E tocar a trombeta, irmãos, é mostrar que as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. É um estado de calamidade. Devemos levar com seriedade que é devida. Sardes, a igreja de Apocalipse, a história dela é triste, porque ela caiu 2 vezes, porque não vigiou. O vigia não estava alerta. Os homens que deveriam tocar a trombeta para anunciar o perigo iminente não estavam alerta. E ele foi invadido aquela cidade. Foi derrubada aquela cidade, foi derrotada. Por causa da falta de vigilância. Quando Deus nos está mandando tocar a trombeta, irmãos, é para nos preparar para a guerra. Para nos preparar do iminente perigo que nos está à porta. Do castigo de Deus. É Deus que está indo contra o seu povo. É Deus que está indo contra o seu povo. E isso é para nos deixar com medo, irmãos. Com temor. Tremer nossas pernas. Porque é mais fácil, irmãos, muitas vezes, lutar contra o homem. Mas lutar contra Deus é certo que você vai perder. É certo que você vai ser derrotado. É certo a sua queda. Todos os exércitos que lutaram contra Deus, eles caíram. Por isso Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso Ele é mais do que vencedor. Porque Ele é um convicto de vitória. O único que tem essa garantia. E o sinal de alerta para nós, irmãos, é nos voltarmos a Ele. E o profeta ele fala assim: promulgai santo jejum. O que é jejum? Como eu falei, é fome por Deus. Elevar o estado físico, o desejo da alma, irmãos. É pano de saco e cinzas. É um sinal visível de arrependimento. Devemos rasgar o nosso coração. E não somente as nossas vestes mundanas. Isso traz, irmãos, mudanças visíveis também. É lógico, irmãos. E a história nos diz isso claramente. Em 1756, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum, por causa de uma ameaça por parte dos franceses que invadiam a Inglaterra. John Wesley, em seu diário, irmãos, ele comenta esse fato, no dia 6 de fevereiro. O dia de jejum foi um dia glorioso, como Londres raramente tem visto, desde a restauração. Cada igreja da cidade estava lotada, e uma solene gravidade estampada em cada um dos seus rostos. Certamente Deus ouve a oração, e haverá um alongamento de nossa tranquilidade. A humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça da invasão dos franceses foi impedida. O mesmo ocorreu com Ezequias e Senaqueribe. Isso são relatos de John Wesley em seu diário. A ameaça foi suspensa. Por quê? O povo voltou para Deus. A nação, irmãos, voltou para Deus. Olha que coisa linda.
A nação voltou para Deus. Esse é o desejo que nós devemos ter, que a nação brasileira se volte a Deus. Infelizmente temos uma grande quantidade numérica de cristãos, mas que não tem grande efeito diante da circunstância brasileira, da nação brasileira. Aliás, aumenta-se mais a ira de Deus contra o povo brasileiro. Quanto mais nós olhamos e vemos claramente o povo se corrompendo, se afundando no pecado, na lama do pecado. Hoje, se nós compararmos as músicas antigamente para hoje, é uma profanação, é poluição sonora. Hoje, se compararmos as ideologias, os pensamentos estão totalmente contrários ao que Deus colocou, instituiu. Nosso pastor Rony, ele citou isso muito bem na quinta-feira. Nós estamos regredindo de vez buscar uma restauração real com Deus. E isso, o grande culpado é a igreja brasileira, irmãos. É a nossa igreja também. Porque muitas vezes, né, nós temos o costume de falar, porque é a outra igreja, né? Não, somos nós. Nós estamos sendo muito omissos diante da nossa responsabilidade. A Igreja Só Lhe Deu Glória tem um compromisso com Deus, não é com o homem. Vocês entregaram sua vida para Deus, não para o homem. Nós louvamos hinos muito bonitos, como o pastor Francisco ele citou aqui. Não é só isso. É ter uma vida real com Deus. É voltar, é se humilhar a Deus. Quando há uma convocação de oração, era para estar a igreja em massa aqui. Era para todos estarem aqui. Mas nós temos compromissos demais com o mundo, com Deus desse século. De vez ter um compromisso real com Deus Todo-Poderoso. Nós temos compromissos e agendas marcadas, mas nós não conseguimos deixar essas agendas em prol da nação brasileira, em prol de almas que estão todos os dias falecendo, sem ter um encontro real com Deus. E não venha dar desculpa naquele grande dia. É que eu não tive tempo. Você teve tempo. Como diz o John Pipe, né? As redes sociais provarão isso claramente. Você teve tempo, mas não tem o tempo de buscar as almas perdidas. O imperativo que Deus nos direcionou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não temos tempo, né? Quem se dispõe, irmãos? Quem se dispõe hoje a ver famílias destruídas e ir atrás para buscar solução para isso? Quem se dispõe a orar e chorar por essas famílias? Devemos proclamar uma assembleia solene, irmãos, convocando todo o povo para buscar a face do Senhor. Congregai o povo e santificai a congregação. Mas não é uma congregação unida apenas, é uma união. E eu vou falar algo importante, irmãos. Uma união sem a santidade de Deus, sem a santificação, é abominação ao Senhor. Uma união que não busca santificação pessoal, e uma santificação geral, com congregação, coletiva, é abominação ao Senhor. É estar unido para levantar bezerros de ouro. Mas uma união que Deus nos chama é uma união de santificação para o crescimento pessoal, tanto na palavra quanto na presença de Deus. Deus nos chama a isso. Ajuntai os anciões, reúna os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo e a noiva, todos sem exceção, até o noivo e a noiva. E o bebezinho, irmãos, Deus está chamando para essa união. Eu não vou para o culto porque eu não dá para a criança. Irmãos, a criança é bênção, né? Deus te deu, né? É para ela também estar participando do culto. Até a questão da escolinha nós falamos, né? A criança fala, está no
culto público para aprender junto com o pai. Para ver o pai chorando e entender que a coisa é séria. Para ver o pai sorrindo e se alegrando, entender que em Cristo temos alegria também. Não foi isso o objetivo? E é o objetivo desde a antiguidade? É o pai ensinar ao filho o caminho que deve andar? E até nas convocações solenes de jejum e oração? João Calvino diz que o profeta não se dirige a cada um individualmente, mas a toda a nação, uma vez que do menor ao maior, toda a nação era culpada diante de Deus e merecia a sua vingança, uma vez que apresentavam cerimônias religiosas a Deus, mas não havia um sentimento correspondente no coração. Nada ofende tanto a Deus como um culto desprovido de sinceridade. A confiança deles, como eu falei no último domingo, estava no templo e não no Senhor do templo. O culto deles havia se tornado um amuleto, um substituto barato da sinceridade que eles deveriam prestar a Deus. É um alerta para nós. O versículo 17 vai dizer que nós devemos orar. Orar. E em primeiro lugar, irmãos, devemos orar com os anciões. Os anciões têm que estar presentes, né? Os homens de entendimento e cabelos brancos deveriam ser exemplos para os demais em tempos de arrependimento coletivo. Hoje, infelizmente, né, são poucos. Antigamente, né, quem tem uns 5, 10, 15, 20 anos atrás sabe disso, que geralmente em reuniões de oração você só via cabelinho branco, né? Era mais cabelo branco do que cabelo de jovem. Era, irmãos. Eu estou rindo aqui, mas se formos analisar, é uma tristeza, né? Eu não estou falando aqui para quem pinta o cabelo. Glória a Deus por isso, que Deus concedeu a tinta, né? Para isso. Deixa mais jovem, né? Mas não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido real de idade, irmãos. De experiência. De ter experiência com Deus. Vivência com Deus, porque os anciões deveriam demonstrar essa experiência e mostrar, olha, no passado Deus, Ele agiu com sentença, porque o povo não se humilhou, não voltou para Ele, então é tempo de se arrepender, porque eu tenho vivência, eu tenho experiência sobre isso. Infelizmente, não é isso que acontece. Sabedoria e experiência pertencem a eles, irmãos. Aconselhamento e ajuda se esperam deles, né? A mulher mais velha ensina a mais nova, no casamento, na conduta. É bíblico, irmãos, não tem onde fugir disso. A liderança precisa estar à frente, na vanguarda daqueles que se arrependem e se voltam para o Senhor. Os líderes são os primeiros que precisam ter pressa para acertar a sua vida com Deus. Os anciões são os primeiros que devem colocar o rosto em terra, irmãos. Olha que interessante. Josué 7,6 vai dizer assim: então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor, até a tarde. E ele e os anciões de Israel puseram pó sobre a cabeça. A liderança tem que dar exemplo. E os anciões também junto. Que interessante, né? O contexto aqui, irmão, desse texto de Josué é que o povo tinha acabado de conquistar, né, Jericó. Estavam alegres, né, porque Deus havia feito uma vitória, né, a qual nenhum homem era capaz naquela época, naquela circunstância. E Deus deu a vitória, as muralhas caíram pelas ordenanças de Deus. E o povo estava feliz, mas Deus ordenou ao povo: ninguém pegar nenhum objeto, nenhum material de ouro ou nada, nenhum despojo de lá, pegasse para si. Mas o que aconteceu? Um homem pegou, escondeu Acã. Ele pegou, né, uma adaga de ouro, né, se escondeu e enterrou na terra. E enterrou, sabe aonde? Dentro da própria casa.
Ele fez um buraco na tenda dele, enterrou. Aí, Deus permitiu que o povo fosse batalhar novamente. E Josué mandou um dos seus espias à cidade de Ai. E o povo chegou relatando, só manda 3 mil, 2 mil, que é suficiente para conquistar aquele povo. Irmãos, quando eles chegaram lá, eles teve que sair correndo. Morreram 36 mil, 36 na verdade, 36 homens morreram. Eles voltaram, né, envergonhados, derrotados. Então Josué, ele rasgou a sua roupa e prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, eles, anciões de Israel, puseram pó sobre sua cabeça, por arrependimento, para buscar a Deus a resposta, porque estava acontecendo isso. E Deus, ele dá a resposta. Deus dá direcionamento. Ele mandou, chama os líderes de cada tribo. Um deles está o pecado. E foi encontrado o pecado. Essa pessoa foi queimada. Ela e sua casa. Por causa do pecado. Por causa do pecado na congregação, irmãos, toda a congregação sofre. Porque somos um corpo. Somos um corpo. Se há pecado, irmãos, tem que ser tirado. Se há pecado, tem que ser tratado. E há tempo. Em segundo lugar, os filhinhos e os jovens, irmãos. Não apenas os anciões, mas também os jovens deveriam voltar-se para Deus com urgência. A força deles não poderiam impedir a chegada iminente do perigo. Somente o arrependimento poderia poupar a sua vida de uma grande tragédia. Lembra que eu citei no último domingo? Né? Os jovens já venceram o maligno, mas também em Isaías vai falar que até os jovens se cansarão. E quando há pecado, irmãos, quando não há diligência, os jovens são instrumentos fáceis de ser atingidos. Pessoas fáceis de ser atingidas, principalmente pela influência do mundo. E agora é o momento de os jovens se voltarem a Deus. Precisamos de jovens que conheçam o Senhor. Eu falo para os jovens daqui, a cada um de vocês, precisamos de jovens que conheçam o Senhor. Precisamos de jovens que chorem aos pés do Senhor. Precisamos de jovens, irmãos, que temam e tremam diante do Senhor. Precisamos de jovens que se deleitam no Senhor, que a sua maior alegria é o Senhor, que a sua maior recompensa é o Senhor, porque quando aparecer os pratos, que virão, certamente, como diz Fernandes Dias Lopes, se de fato queremos um tempo de restauração para a igreja, precisamos ter uma juventude com fibra de José, que prefere ser preso a ir para a cama do adultério. Precisamos ter uma juventude de timbre de Daniel, que se dispôs a sacrificar o seu sucesso até a própria vida, por fidelidade a Deus. Glória a Deus por isso. Como você tem um relacionamento com Deus, irmãos, nenhum prato que surge poderá ofuscar a sua vida. Se vier a tentação, você vai resistir a ela. Se vier o perigo da tentação sexual, você vai fugir dela. É porque a palavra de Deus diz isso. Ao inimigo você deve resistir. À imoralidade você deve fugir. Isso é claro, irmãos. Isso para vocês aprenderem e guardar no seu coração. Quando vem algo imoral sobre a sua vida, fuja. Ao diabo você deve resistir, e ele fugirá de vós. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, as crianças. Embora as crianças de peito estivessem ainda inconscientes do perigo, seriam inevitavelmente atingidas pelas consequências dos pecados de seus pais. Esse negócio que não tem consequência, tem sim.
Tem sim. A sua atitude, de toda forma, vai afetar a sua família. Vai afetar aquele que não tem nem consciência e capacidade de lidar com isso. Forças para lidar com isso. E elas também precisam estar presentes nessa assembleia solene para ver o choro dos seus pais e ser impactadas pela dor desse quebrantamento. Os mais tenros e menos protegidos estavam envolvidos nos perigos que ameaçavam seus pais. E a condição deles deveriam tocar o coração de seus pais. Tem gente que faz as coisas e nem pensa nas consequências. Tem filhos, tem um cônjuge e nem passa. Vou fazer, estou nem aí. Nós temos que ter consciência, irmãos, que envolve vidas. Então, antes de você pecar, pense, reflita, não peque, resista essa tentação em Cristo Jesus. Não é em você, não é nas suas forças, é em Deus. Ore a Deus. Quando vem o desejo, você fala assim: não por mim, mas pela graça de Deus em mim. Se você tem desejos que afetam e você sabe que é pecado, é melhor você se trancar no seu quarto e orar a Deus. Olha que maravilha, o lugar secreto, o lugar de comunhão com Deus. Ele vai te dar força para você abrir o seu quarto e sair tranquilamente, triunfantemente, caminhando, entendendo que Ele é a nossa força. Em quarto lugar, irmãos, os recém-casados. Dentro da cultura judaica, irmãos, um jovem recém-casado era dispensado do serviço militar por 1 ano. Que bênção, né? Por 1 ano, isento de toda a obrigação pública para dedicar-se à sua mulher e desfrutar das alegrias da vida conjugal. Deuteronômio capítulo 24, verso 5, está descrito isso. É uma alegria, isso não acontece aqui no Brasil, né? Poderia, né? Seria bom. É 5 ou 7 dias aqui? Nem lembro. 5 no serviço privado e 7 no público. Mas mesmo assim é pouco. Porque, olha como Deus é sábio, né? Ele estabeleceu isso porque 1 ano vocês, sem se preocupar em pagar imposto, sem se preocupar com as dívidas, sem se preocupar em se apresentar ao serviço do exército, naquela época era muita guerra, sem se preocupar, vocês teriam 1 ano de experiência e alicerçar uma aliança com o seu cônjuge. É importante. Mas Deus está falando assim, que até nesse momento de celebração única, essa era uma hora de emergência, de urgência. O choro do arrependimento deveria substituir as alegrias das núpcias. Há tempo para todas as coisas, mas há momentos, irmãos, em que as alegrias individuais devem dar preferência aos interesses da comunidade em todo. Tem gente, né, que eu estou feliz, então o que importa é eu. Se a congregação está ladeira abaixo, não me importa. Eu sei que eu estou feliz. Eu sei que estou vivendo bem. Eu sei que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Mas entenda, não é somente você e sua casa. É a congregação, é o corpo de Cristo. É a igreja preciosa de Deus, a qual Deus derramou o seu sangue. Nós fazemos parte dela. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Somos um corpo. E se tem um membro sofrendo, eu devo sentir essa dor. Eu devo me compadecer. Eu não devo ficar apenas nas alegrias, como um recém-casado. Eu devo largar momentaneamente essa alegria e chorar com eles, me arrepender juntamente com eles. É isso que Deus nos chama. E, irmãos, em quinto lugar, para terminarmos, os sacerdotes.
Os sacerdotes, irmãos, deveriam chorar e orar pelo povo. Eles deveriam não apenas chorar pelos seus pecados, mas também derramar lágrimas ao favor da nação. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que hoje, nossos pastores andam secos demais. Pregam com os olhos enxutos demais, oram pouco. Um dos maiores obstáculos da restauração espiritual da igreja, irmãos, é a vida superficial dos ministros de Deus. Isso é todos os pastores, irmão. Eu estou incluindo nisso. Duarte Moody vai dizer que o maior problema da obra são os obreiros. Se os ministros não forem gravetos secos, prontos para pegar fogo, irmãos, lenha verde jamais começará a arder. Precisa dos gravetos secos, que é a liderança. Os ministros precisam sentir o fardo espiritual do povo pesado sobre os seus ombros. Eles precisam ter um coração quebrantado ao ver a sequidão espiritual presente no meio da congregação. Se a liderança, se os ministros não têm uma ótica, uma visão do céu, a igreja vai definhando, vai se secando. É uma sequidão espiritual. Sabe, se torna como Ezequiel, ele profetizou no Vale dos Ossos Secos. São ossos sequíssimos, era a nação de Israel. Porque os sacerdotes não voltaram para Deus, não viram. Aliás, estava falando, não vai acontecer nada. Devemos ter cuidado. Nós como líderes, os pastores também aqui presentes, devemos ter cuidados para não ser um empecilho de Deus. Chorem os sacerdotes. Os sacerdotes, irmãos, deveriam ser aqueles que mostram contrição e não apenas vivem em uma religião exterior. Nós não podemos ser apenas uma amostra exterior e falar, ó como eu sou bom, ó como eu faço isso, como eu faço aquilo. Eu tenho que mostrar através da minha vida espiritual isso. Falar, irmãos, qualquer um fala. Vemos isso hoje nas televisões, em muitas igrejas. As pessoas arrotam ser sábios, mas não são nada. São pessoas que não têm uma intimidade real com Deus. E devemos ter uma intimidade real com Deus. É interessante aqui, irmãos, no capítulo 1, verso 13, vai dizer que eles deveriam chorar com constância. Os sacerdotes deveriam passar a noite toda lamentando e uivando, irmãos, chorando em estado de profunda humilhação diante de Deus, para que Deus voltasse à sentença. Sabe o que é isso, irmãos? É gritar. É clamar a Deus, para que Deus mude a sentença da nação, para que Deus mude a sentença da igreja. O choro do arrependimento, irmãos, não pode ser, como eu falei, cênico, teatral, mas tem que ser sincero, profundo e constante. O choro com a consciência, irmãos. Eles deveriam saber a razão de estarem chorando. O templo era o centro da vida da nação. O culto a Deus era a razão principal da vida do povo da aliança. A ausência das ofertas do culto era o motivo principal pelo que precisavam chorar. Estar presente não é cultuar. Devemos ter uma vida. A igreja deve chorar ainda hoje ao ver pessoas indiferentes às coisas de Deus, irmãos. Eu devo chorar, você deve chorar. Há tantas pessoas indiferentes à obra de Deus. Há tantas pessoas que dormem, não por causa do cansaço, mas por causa da vida espiritual, que está apática diante de Deus. Estão dormindo. E isso é o pecado. E é provado isso, quando Deus ele fala e usa Paulo a referir sobre a ceia. Há muitos que já estão dormindo.
por causa dos pecados, porque não se arrependem, não examinam a si mesmo, o seu estado espiritual. Devemos examinar e reconhecer o nosso estado, e chorar e gritar para que Deus mude a sua sentença sobre as nossas vidas. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança em opróbrio para as nações, façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, né? Onde está o seu Deus? Pode ter libertação, irmãos. Pedem por libertação. Mas se o pecado ser frequente sobre as nossas vidas, irmãos, vai enfraquecer a igreja. Mas quando a igreja, ela perde a libertação com sinceridade e arrependimento verdadeiro, a igreja é fortalecida e ela vence aquele que outrora estava sobre a igreja, o inimigo. O testemunho da igreja, irmãos, infelizmente é apagado, e o povo de Deus é envergonhado e derrotado pelas suas atitudes, pela sua conduta com Deus. Então devemos clamar a Deus, não porque merecemos, irmãos, mas porque Ele é misericordioso sobre as nossas vidas. E devemos ter um arrependimento genuíno, correto, vívido diante dEle. Ele é um Deus generoso, um Deus de aliança. Lembre-se disso. Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança comigo e com você. Ele não quebra essa aliança. Mas se arrependam, voltem a Ele, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. A maior preocupação do profeta, irmãos, não é com a condição do povo, mas com a glória de Deus. Isso deve ser nossa mente. Esse é o fim último da nossa vida, glorificar a Deus em nossas vidas. Quando a igreja não glorifica a Deus, as pessoas duvidam da existência do Senhor. Por isso cresce o número de ateus, por isso cresce números de agnósticos, por isso cresce o número de pessoas que odeiam o Deus que nós servimos. Porque nem nós estamos crendo nesse Deus. Nem nós estamos confiando nesse Deus misericordioso. Nem nós estamos demonstrando um amor real para esse Deus. Quando a igreja anda na aliança, as pessoas veem Deus na vida da igreja. Somos cartas lidas, irmãos. E essas cartas, irmãos, estão descrito o amor de Deus sobre os seus eleitos, a sua justiça sobre os seus eleitos e sobre todo o povo. Quando as pessoas olham para nós, pedras vivas, cartas que são a representação do amor eterno de Deus, elas têm que ver o amor eterno de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Deus é um Deus compassivo, irmãos. E se o povo se arrepender, irmãos, diz a palavra de Deus, que Ele virá com um avivamento. Ele virá com um avivamento. Como eu falei, o que precede um avivamento é um arrependimento genuíno. É uma volta para Deus com todo o coração. E quando nós voltarmos para Deus, Ele há de nos conceder essas bênçãos, essa unidade, esse avivamento que nós precisamos. E a Bíblia nos fala, no versículo 28, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei os prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pedro, ele anuncia que estamos vivendo os últimos dias do Senhor. Começou em Atos dos Apóstolos e terminará na sua grandiosa volta. E Ele tem derramado avivamentos na história. E devemos buscar o avivamento. Mas
Todo avivamento precede arrependimento sincero, conversão real a Deus. Rasgai o coração e não as vestes. Amém?